A graça e a paz do Senhor Jesus? Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus? Amém. Muito bem. Uma chuvinha. Hoje amanheceu parecendo que ia chover muito, não foi? Mas não choveu muito, não foi não, Plástico? Ainda não. Normalmente, não é verdade? Nós temos um culto aqui no Lar Batista. Hoje esse culto está sendo... A gravação dessa mensagem hoje está sendo feita aqui no Lar Batista. Lar Batista para o ancião e ancioas. Tem ancioas? Não. É só anciãos, né? Lar Batista para o ancião. Toda sexta-feira nós temos um culto aqui, não é? Na verdade, não é toda sexta-feira nós temos um culto aqui, não. Todo dia nós temos um culto aqui. E toda sexta-feira eu estou aqui para dirigir o culto e transmitir a mensagem. Exatamente. Nós estamos falando, nessa sexta-feira, sobre as parábolas de Jesus. Já foram 14. Já foram 14, Plácido. Ainda falta quanto? Ainda falta... São 42. Quem é bom de matemática? O bichinho aqui, homem bom de matemática. É mesmo, Plácido? Então tá certo. Hoje nós vamos falar de 3 parábolas de Jesus juntas. Refletir sobre 3 parábolas de Jesus juntas. Onde Jesus fala da honrosa missão que ele teve de buscar e salvar perdidos. Jesus ilustrou, meus queridos, de forma assim belíssima, profunda, essa missão que ele tem de buscar e salvar perdidos. Lucas, no capítulo 15, ele registrou de forma assim muito didática e pedagógica, de uma forma assim encantadora, mas encantadora mesmo, para nos ensinar a importância dessa missão de Jesus. Lucas 15 é chamado por nós, os teólogos, de o capítulo dos perdidos. Então, a mensagem de hoje vai ser baseada toda no capítulo 15 de Lucas. Todo no capítulo 15 de Lucas. E a mensagem de hoje tem por título Achados e Perdidos. Eu não vou ler o capítulo todo, não. Mas vou ler só a introdução. Mas eu vou explicar o capítulo todo. Me empresta a sua Bíblia aqui, Prasta. Lucas 12, ou Lucas 15. Vou ler só a introdução. Eu vou ler a introdução para vocês entenderem como é que Lucas introduz o que Jesus queria ensinar. Ora, preste atenção, tá? Preste atenção. Flavinha, preste atenção. Chegavam-se todos publicanos e pecadores para ouvir Jesus. Quem que chegava para ouvir Jesus? Publicanos e pecadores. Isso, publicanos e pecadores. E os fariseus e escribas murmuravam, dizendo: esse camarada, está escrito camarada aqui não, eu que estou falando. Mas eles dizem assim: esse recebe pecadores e come com eles. Então preste atenção, o cenário. Jesus está comendo com pecadores e publicanos. Aí os religiosos olham para aquela cena e falam: esse camarada come com pecadores e publicanos. Aí Jesus fala assim com eles: eu vou explicar para vocês por que eu como com pecadores e publicanos. Essa é a nossa mensagem. Jesus explicando para eles por que comia com pecadores e publicanos. Vamos orar antes de fazer a mensagem? Pai, nos ilumine e nos dê graça na transmissão da tua palavra, que é inerrante. Que ela transforme a nossa vida, modifique para pessoas melhores. Me use como instrumento da tua graça em nome de Jesus. Amém. Então preste atenção. Toma para a sua Bíblia. Jesus está sendo criticado
pelos religiosos da época. Os religiosos da época eram os fariseus, saduceus e etc e tal. Por que ele está sendo criticado? Porque ele vai falar, ele vai andar, ele vai comer com gente pecadora. Aí eles verem aquela cena e falam, esse camarada, que se diz o Messias, se junta com essa gentalha, come com eles. E para a gente entender isso, se a gente volta lá no capítulo 5 de Lucas, a gente vai entender o que aconteceu. Porque Jesus está comendo na casa de Mateus. Mateus era um publicano. O que era um publicano? Um coletor de imposto. Publicano significa dizer aquele cara que era um funcionário público, por isso que é publicano. Então Mateus coletava imposto do próprio povo judeu. Então ele era detestado pelo próprio povo judeu. Claro, né? A gente gosta de alguém que cobra imposto da gente? Então era essa a situação de Mateus. Jesus, então, que não era nem um pouquinho preocupado com isso, olha o que Jesus faz. Jesus escolhe um cara publicano para ser um discípulo dele. Tem a lógica isso? Não. Nenhuma lógica, né? Como é que vai escolher um publicano, um cara que cobrava imposto do próprio povo judeu para ser um discípulo dele? Exatamente, velho. Nem os discípulos de Jesus entenderam o que Jesus fez. Evidentemente. Jesus, como é que você escolhe um publicano, um cara que anda cobrando imposto da gente, para ser um discípulo, para ser um seguidor seu? Mas Jesus nunca se preocupou com esse tipo de coisa, porque Jesus não tinha nada de convencional no que Jesus fazia. Jesus trabalhava sempre com propósitos. Então os fariseus olham para aquela cena e falam assim, esse cara que fala que é o rabino, ele fala que é mestre, ele fala que é o Messias, e ele fica misturando com essa gentalha, anda com esse povo, fala com esse povo, come com esse povo. Que povo? Os publicanos e os pecadores. Publicanos eram os coletores de imposto. E pecadores, por religioso, era qualquer um que não fosse religioso como eles. Ou seja, que não fosse fariseu ou saduceu. Então, para eles, era pecadores. Então, diante dessa situação, Jesus tem uma reação espetacular. Jesus fala assim, olha, eu vou contar para vocês 3 histórias. Preste atenção, porque que eu ando com pecadores e publicanos. Quero contar para vocês 3 histórias. Para vocês entenderem por que eu ando com pecadores e publicanos, eu vou ilustrar para vocês por que eu dou tanto valor a gente perdida. Aí Jesus começa contando, escute a primeira história. Fala assim, um homem, ele tinha 100 ovelhas. Aí ele perdeu uma dessas ovelhas. Uma só. Aí ele deixou as 99 ovelhas num local seguro. E foi procurar aquela ovelha dele perdida e procurou, até encontrar. Quando ele encontrou, ele colocou ela nos ombros, carregou ela, a ovelha nos ombros, todo feliz da vida, e colocou ela no lugar seguro, a que estava perdida, e chamou os amigos dele para celebrar com ele. Venham celebrar comigo porque eu encontrei minha ovelhinha perdida. Essa é a primeira história que Jesus conta para os religiosos e diz assim para os religiosos. Eu quero que vocês entendam que no céu, de onde eu vim, tem celebração quando a gente encontra um perdido. Tem celebração no céu com um pecador que se arrepende. Um pecador salvo pela graça é motivo de celebração no céu. Perceberam? Entenderam a primeira história? Segunda história que Jesus conta. Segunda história. Jesus conta assim. Uma mulher possuía 10 dracmas. Prestem atenção. Uma dracma era uma moeda que valia 1 denário.
Um denário era uma diária. Normalmente essa dracma era quando acontecia o casamento, era a dote que essa mulher ganhava. Então, nós falamos aqui para vocês essa parábola, e como era o casamento judeu, e que tinha o dote. Então, olha a responsabilidade dessa mulher ao perder uma moeda dessa. Estão percebendo? Então, Jesus fala, ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma dracma só. Aí ela pegou, dentro da casa dela, acendeu a luz, varreu a casa, varreu, até encontrar. E Lucas diz o seguinte, ela procurou cuidadosamente, diligentemente, até encontrar. Quando ela encontra a dracma perdida, ela então celebra também com as amigas dela. Mais uma vez, Jesus diz assim, você sabe por que ela celebrou? Porque no céu existe celebração por cada pecador que se arrepende. E Lucas diz assim, diante dos anjos existe festa por cada pecador que se arrepende. Segunda história contada. Estamos juntos? Terceira história. Um pai tinha 2 filhos. No dia o mais novo, falou ao pai assim, pai, eu quero a parte da herança que me pertence. O pai não discutiu. Deu para ele a parte que era dele. Ele pegou a parte que era dele e vazou no mundo. Foi viver da herança. Desperdiçou de forma absurda, do jeito que ele queria. Na vadiagem. Ficou na pior. Os amigos sumiram, porque tem amigo que são amigos de quem tem dinheiro, não é? Aí, quando o dinheiro acabou, os amigos sumiram. Resultado, naquele lugar chegou desemprego, naquele lugar chegou fome, naquele lugar chegou inflação. O único emprego que ele conseguiu foi de cuidar de porcos, que era uma desonra para o judeu. Porque o judeu sequer come carne de porco. Imagine agora você cuidar de porcos, ô Dorinha. Estava numa situação de penúria ou não estava? Terrível, né? Então lá, ele não tinha sequer alimentação. Então ele tinha que comer o que os porcos comiam, mais humilhação, não era? Estão compreendendo a humilhação que ele passava? Aí ele, naquela pindaíba danada, ele caiu em si e falou assim, lembrou da casa do pai dele e falou assim, lá na casa de meu pai, os empregados do meu pai têm dignidade. Lá na casa do meu pai, os empregados têm lugar de dormir confortavelmente. Na casa do meu pai, eles são bem tratados como gente. Eu aqui, nessa penúria, comendo com os porcos. Aí ele pega e vira e fala, não, eu não vou ficar nessa penúria, não. Eu vou voltar. E aí ele ensaiou um discurso. Ele pensou assim, eu vou voltar e pedir perdão para meu pai, dizer, pai, eu pequei contra os céus, pequei contra ti também, eu não sou sequer digno de ser chamado seu filho, mas eu não quero que o senhor me trate como filho, eu quero que o senhor me trate como um empregado qualquer. E vou voltar. E isso foi o discurso que ele ensaiou. No dia que ele volta, voltou aquele farrapo humano, totalmente magro, sujo, fedorento, descabelado, humilhado. E no dia que ele apontou lá na estrada, o pai dele viu ele chegando, reconheceu, correu na direção dele, abraçou ele, beijou. Aí ele começou a tentar falar o discurso que ele tinha ensaiado. O pai não quis nem sequer ouvir o discurso dele. Quando ele começou a falar, o pai nem permitiu. Mandou os servos trazer ele para dentro de casa, dar um banho nele, trocar de roupa, passar nele um desodorante, que ele estava muito fedorento. Pentear os cabelos dele, passar um shampoo, colocar no dedo dele os anéis da família. E depois o pai determinou, vamos celebrar. Matem um novilho gordo. Nada de gadinho magro. Nós vamos fazer um churrasco bem bacana.
Música boa! Porque nós vamos celebrar agora a volta do meu filho. Esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Aí o irmão mais velho, que estava no campo trabalhando, volta para casa, vê aquela euforia toda, pergunta assim para os empregados: gente, o que está acontecendo? Aí os empregados falam: seu irmão, o Júnior, voltou numa situação de dar pena. Você precisa de ver o estado que ele chegou. Aí seu pai, muito feliz da vida, fez uma festa para ele. Aí ele, indignado, falou: não é possível uma coisa dessa. Como assim que meu pai faz uma festa dessa? Para um sujeito esbanjador que gastou tudo que era da herança. Ficou retado da vida. Começou a questionar o pai. Pai, de fato o senhor é um homem sem noção. Porque esse seu filho, repare que ele não chame o irmão dele de meu irmão, ele fala: esse seu filho, esbanjador, gastou nosso patrimônio e agora volta na maior cara de pau, e o senhor ainda faz uma festa para ele. Eu, toda a vida, tive que ir ajudando o senhor nunca me deu nada para me celebrar com meus amigos, nem um cabrito, o senhor me deu. Aí o senhor faz uma festa para esse esbanjador. Aí o pai pacientemente diz para ele: meu filho, tudo que é meu é seu e você sabe disso. Vamos celebrar, meu filho. Porque esse seu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Jesus acaba a história assim, a terceira história assim. Então Jesus não fala se o cara entrou na festa ou se não entrou. Fim das três histórias. Ficou claro na nossa cabeça as três histórias? Uma ovelha perdida, o pastor vai buscar. Uma mulher perde uma dracma dentro de casa. E um pai tem um filho que vazou e tem um filho dentro de casa que não dava sequer atenção para ele. Tá claro as três histórias? Os religiosos escutam as histórias e com certeza entendeu o recado de Jesus. O que Jesus estava dizendo? De forma clara. Para mim, para minha missão, tem valor resgatar perdidos. Esse não é a moral das três histórias? Sim ou não, César? Moral da história. Para mim, tem valor buscar e salvar perdidos. Por isso que Jesus diz também em Lucas 9:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão de Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Pois bom, e agora nós vamos refletir sobre as três histórias que Jesus contou. Olha que didática, Verinha, de Jesus. Reparem numa coisa majestosa que Jesus faz. Primeiro ele fala que um homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma. Uma ovelha de 100 é quantos por cento? 1%. Certo, Vera Lígia? 1%. Uma dracma perdida em 10, quantos por cento? 10%. Depois Jesus fala que um pai tinha 2 filhos. O primeiro foi embora. Dos 2 filhos, perdeu um é quantos por cento? 50%. Depois Jesus fala que tinha o segundo filho também estava perdido dentro de casa. 100%. Perceberam? Repare como Jesus trabalha com os aspectos tanto da sociedade como cultura. Jesus fala assim na primeira história, da ovelha perdida. A história de uma ovelha perdida e um pastor. Então Jesus está dizendo, é um homem que perdeu uma ovelha, um pastor, que trabalha no ofício de ser pastor. Depois, na segunda história, Jesus fala, não é mais um homem, é uma mulher. Uma mulher perdeu uma dracma. Onde? Dentro de casa. Então, Jesus está falando da mulher com a responsabilidade que ela tinha no lar. Terceira história. Jesus fala de um pai que tinha 2 filhos. Significa dizer que Jesus está falando de família. Perfeito? Está vendo que Jesus está trabalhando os aspectos da sociedade?
Por que eu estou chamando a atenção disso para vocês? Para vocês repararem na didática, pedagogia que Jesus está usando. Porque na visão do reino de Deus, perdidos são preciosos e são precisos ser buscados em todos os ambientes, em todos os lugares. Estão percebendo? Na história da ovelha perdida, vamos refletir na história da ovelha perdida. São destacados dois personagens. Primeiro a ovelha e segundo o pastor, não é? A ovelha perde, o pastor vai atrás, não é? Pastor é uma figura importante na Bíblia, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento. Por exemplo, Davi era pastor e foi o maior rei de Israel, não foi? Moisés foi o maior legislador, o maior líder da história dos hebreus e foi pastor também. E foi escolhido por Deus para libertar o povo do Egito. Estão percebendo? Ovelha é um animal importante na Bíblia também. Jesus então fala que ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Ovelha é por natureza. Por que a gente é considerado ovelhas na luz do reino? Porque ovelha é por natureza um animal tonto, desorientado, que não sabe o que quer direito. Ovelha não tem capacidade de defesa própria, é um animal frágil. Ovelha parece com gente, na visão do reino. Mas ovelhas têm vontade própria, não tem? Ovelha sabe o que quer? Tanto é que essa saiu do rebanho e foi perder sozinha, não foi? Foi o pastor que perdeu ela? Ou ela que saiu do rebanho e se perdeu? Ela mesma se perdeu. Então, ovelhas carecem sempre do cuidado do pastor, como eu e você carecemos. Ovelha é um animal monstro. Exatamente. Ovelhas que se desligam do rebanho ainda ficam ainda mais vulneráveis, não ficam? Porque junto com o rebanho ela é vulnerável, imagina separada. É por isso que Jesus ensina os religiosos, e a nós também, dizendo assim, ó, toda ovelha desgarrada, para mim, tem muito valor, precisam ser resgatadas. Toda ovelha resgatada é motivo de júbilo, é motivo de celebração, é motivo de festa nos céus. No reino de Deus, ovelhas perdidas são achadas e há celebração e a festa. Ovelhas que são perdidas e achadas não são maltratadas. O pastor colocou ela no ombro, não foi? Trouxe ela com cuidado para o rebanho, não foi? Foram acolhidas carinhosamente, não foi? Foi carregada, foi amparada, trazida em segurança para o convívio e para a comunhão. Não foi assim que aconteceu? Agora repare na diferença que tem. Diferente dos ambientes religiosos, isso que Jesus está nos ensinando, onde ovelhas que às vezes se desgarram do rebanho são o quê? Discriminadas, são castigadas e às vezes em igreja as ovelhas desgarradas são excluídas. É assim ou não é? Não é assim? Estão percebendo o que Jesus está ensinando para quem é religioso? A ovelha se perdeu porque ela tinha vontade própria. Ela saiu do rebanho porque ela quis sair. Mas ela foi resgatada. Então, no reino de Deus, aqueles que se perdem por vontade própria precisam ser resgatados. Preste muita atenção na primeira história. Aí vem a segunda história da dracma. Uma moeda tem vontade própria? Não, não tem vontade própria. Mas ela estava perdida? Estava perdida. Então, moedas não pensam, moedas não sentem, moedas são insensíveis, não são? Não falam, não expressam emoções. O que Jesus está querendo dizer com isso? Olha a pedagogia de Jesus ensinando. É porque tem gente dentro da igreja, gente perdida no nosso meio, que se perdeu por vontade própria. A dracma foi perdida dentro de casa, diferente da ovelha que perdeu longe do aprisco. Mas ela não sabia que estava perdida. Sabia a dracma? Não, porque a dracma não pensa. Jesus está querendo dizer assim, olha, tem gente perdida dentro do nosso meio que nem sabe que está perdida. E essas pessoas assim se tornam apáticas,
se tornam insensíveis, se tornam indiferentes, se tornam inertes. Essas pessoas assim no nosso meio também precisam de ser resgatadas. Isso é que Jesus está ensinando. E às vezes no nosso meio tem gente que participa, levanta a mão, se emociona, mas está perdida. Por que está perdida? Porque não está comprometida com os valores do reino de Deus. Está no meio da igreja, participando no meio da igreja, mas sem comprometimento. Jesus chamando atenção para isso. Então, o que Jesus está dizendo? No reino de Deus não basta você se envolver. O reino de Deus exige engajamento, comprometimento. Então, Jesus enfatiza. Para a dracma ser encontrada, o que a mulher fez? Acendeu a luz da casa, não foi? Varreu a casa, não foi? Então a casa foi limpa e iluminada para a dracma ser encontrada, não foi? Porque dracmas, valores, não podem ser encontrados em casas sujas. Preste atenção. Dracmas não podem ser encontradas em casas escuras. Porque casas sujas, casas escuras, o Espírito Santo não habita. Isso é importante a gente entender. Em casas sujas, em casas escuras, o Espírito Santo não habita. E aí a gente tem que fazer uma pergunta para a gente. Como é que está a minha casa? Porque nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, eu tenho que olhar para mim e verificar. O Espírito Santo só vai habitar em mim se minha casa estiver limpa e iluminada. Essa é uma pergunta que cada um de nós temos que responder. Exatamente. Para que o Espírito Santo possa fazer morada na nossa casa e nós sermos agentes da graça, nós precisamos ter uma casa limpa, iluminada. Por isso que Jesus disse no Sermão do Monte. Um desafio muito grande. Para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nossa luz tem que resplandecer diante de quem? Homens. Para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, olha que versículo importante que Jesus fala. As pessoas vão olhar para a gente, ver o testemunho da gente para glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, nós somos o quê? Referência para pessoas perdidas. Sim ou não? Sim. Então, cuidado, muito cuidado. Porque quando a gente fala assim, da boca para fora, não adianta nada. Porque a gente tem que ter cuidado, muito cuidado, com a gente, nossa insensibilidade com o reino, nossa apatia com o reino de Deus, porque isso nos torna perdidos dentro de casa. Aí Jesus vai para a terceira história. E reparem na pedagogia de Jesus. Agora ele vai para a terceira história e fala assim, olha, a ovelha se perdeu, presta atenção nisso, a ovelha se perdeu fora de casa, não foi? Mas tinha vontade própria, não tinha? Mas sabia o caminho de volta? Não. Repare, olha que coisa maravilhosa como Jesus trabalha. A ovelha se perdeu fora de casa. Ela tinha vontade própria, mas ela não sabia voltar. O filho mais novo, onde Jesus está contando a terceira história, ele também se perdeu fora de casa, não perdeu? Ele tinha vontade própria? Tinha. Mas ele sabia o caminho de volta? Sabia. Percebeu a diferença da ovelha? A ovelha não sabia o caminho de volta. O filho mais novo sabia. Olha as comparações que Jesus faz. A dracma. A dracma estava perdida onde? Dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Mas a dracma tem vontade própria? Não. Então ela sabia que estava perdida? Não. Aí Jesus fala do filho mais velho. O filho mais velho estava perdido onde? Dentro ou fora de casa? Dentro de casa. Mas ele sabia que estava perdido? Não. Tá vendo? Não sabia. Mas ele tinha vontade própria? Tinha. Perceberam os contrastes que Jesus fala? Que coisa maravilhosa, Dorinha. Só o mestre Jesus fazer isso, né? Você está vendo porque as três histórias tinham que estar juntas? Essa é a razão porque Jesus contou as três histórias. E aí ele vai diante dessas três histórias
ele vai nos ensinar lições preciosas nessa terceira história, dizendo assim: o filho mais novo, o pai não foi buscar. Foi? Não. Por quê? Por que que não foi buscar? Porque ele sabia o caminho de volta. A ovelha sabia? Não. Mas o filho sabia. Jesus está querendo nos ensinar assim, ó. Tem filhos que se afastam de casa porque eles não aceitam a condição que está vivendo em casa. Então eles vazam o mundo. Porque nas nossas casas precisam ter nossas regras. Na minha casa, minhas regras. Filhos que se vão, eles têm liberdade de voltarem, sim ou não? Sim. Mas eles têm que entender que tem que cumprir para voltar as normas da casa. Mas para ele voltar, a casa tem que ser referência. Porque se não for referência, ele não volta. Ele fala, eu vou voltar para aquela anarquia? Não vou. Então ele queria voltar por quê? Porque a casa era referência na vida. Perceberam? Pois bom. Então presta atenção. Uma simbologia importante que Jesus fala. Na casa da gente tem que ter regras da gente. No lar batista tem regras do lar batista. Preste atenção nisso. No lar batista, nas nossas casas, tem valores e princípios. Assim como no lar batista tem valores e princípios. Quando essas regras são atropeladas nas nossas casas, a ruína é certa. Vou dar exemplo para vocês verem. Casas que os pais não são autoridades. Casas que os pais perdem autoridade para os filhos. O colapso é certo. Porque pais têm que ser autoridade para os filhos, não é filhos que são autoridade para os pais. É ou não é? Segunda coisa, casas que esposas tiram a autoridade do marido. É falência da família. Porque na casa é o marido que é referência. Porque é o homem que é a cabeça da família. É ou não é? Mas o homem tem que ser referência. Não pode ser um vagabundo. É ou não é? Terceira coisa. Na casa que pais não são exemplos. Nem pai, nem mãe. Os filhos olham para aquilo e falam, como é que eu vou me exemplar nesse casal que não dá exemplo para mim? Então são famílias arruinadas. É ou não é? Casas que maridos e maridas não respeitam os filhos. Vão criar filhos que não vão respeitar ninguém no futuro. Ninguém. Mas aí ele vai respeitar a polícia. Porque ele vai ser preso. E aí ele vai respeitar a polícia na força. Vai ou não vai? É ou não é assim? Exatamente. Então o filho mais novo, ele saiu de casa, mas ele tinha o pai como referência. Por isso que ele voltou. Porque se o pai dele, Plácido, não fosse referência, não voltava. E aquele pai que era referência, todo dia ele olha, Zéza, todo dia ele olha na estrada, esperando o filho voltar, todo dia. Porque pais precisam entender que os filhos deixam as casas para ir cuidar da vida deles, não cuida? Não é verdade? Os filhos deixam os ninhos e vão cuidar da vida deles. E tem que ser assim, não tem? Esses filhos não estão perdidos. Os filhos não estão perdidos, porque estão tentando se encontrar na vida, não é isso? É por isso que esses filhos que estão tentando se encontrar na vida precisam ser cobertos pelas nossas orações constantemente. Todo dia Plácido tem que orar pelos filhos dele. Todo dia. Nós temos que orar pelos nossos filhos. Eu levo isso muito a sério, sabe? Eu não posso esquecer. Eu levo isso tão a sério que eu escrevi assim, eu tirei o retrato dos meus filhos, coloquei na frente da minha cama, era a fotografia deles todos pequenos, porque para nós pais, filhos são sempre pequenos, não são? Filhos para nós são sempre crianças, não é, Ira? Então tirei o retrato deles crianças e coloquei lá na frente da minha cama, com uma oração, dizendo assim, que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre, onde quer que vocês estejam. Amém.
Está lá em frente da minha cama. Todo dia eu leio essa oração, para mim não esquecer. O Senhor vos abençoe e vos guardem sempre, onde quer que vocês estejam. Amém. Amém. Pais precisam olhar pelos filhos. Amém. Vira e mexe lá em casa. Às vezes eu acordo de madrugada e Jô está ajoelhado de lado da cama. Ou às vezes lá na sala. Orando pelos nossos filhos. Porque pais precisam orar pelos filhos. Amém. Filhos que estão se encontrando. E pais precisam orar ainda mais dobrado por filhos que estão perdidos. Isso é muito importante. Não é, Dorinha? O filho mais novo. É verdade. O filho mais novo, desobediente. Olha aqui o que acontece. Vou chegar lá, viu, Vera? O filho mais novo, desobediente, imprudente, pagou um preço alto pelo que ele fez. Pagou ou não? Estava comendo comida com os porcos. Aí um dia ele cai em si. Um dia ele olha para aqueles porcos lá. Aí ele se convence e fala assim, gente, que situação que eu tô. Cai em si. O que é cair em si? Se convence da situação dele, não é? Presta atenção, Dorinha, que coisa incrível. Quer dizer que ela aprendeu com os porcos, né? Olhou para os porcos e falou assim, não foi? Precisa de lição. Olhou para os porcos, que mostrou para ele aquela dura realidade, e ele aprendeu com os porcos. E aí Jesus está falando assim, de vez em quando a gente precisa aprender com porcos. Sabe o que é isso? Sabe quando a gente aprende com porcos? Quando a gente aprende com gente imunda do mundo, que nos dão lições de vida, que fala assim, gente do mundo, gente ímpia, que nos dá lição de ética, de moral espiritual, em razão do péssimo testemunho que a gente dá. Olha para um crente, que pessoa que diz crente, e fala assim, ser crente desse jeito eu não quero ser. Quando você dá um péssimo testemunho, e a pessoa que está olhando para você fala, se for para ser crente desse jeito eu não quero ser. Você está sendo igual um porco para aquela pessoa do mundo, sim ou não? Sim. Sim ou não, Plácido? Sim, é verdade. Porcos ensinando perdidos. Aí ele cai em si. Ele cai em si. Quando a gente fala até que ele cai em si, ele é convencido, ele se convence. E afinal de contas, quem é que nos convence? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então preste atenção, uma coisa importante aqui. Preste muita atenção nisso. Quando ele cai em si, quem é que convenceu ele? O Espírito Santo. Presta atenção. O Espírito Santo. Olha que coisa linda que Jesus ensina. O Espírito Santo convencendo. Mas ele sabia o caminho de volta, não sabia? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus. Então nós já falamos de Espírito Santo e de Jesus. Agora lá na casa dele, quem é que está esperando ele? O Pai. Perceberam a trindade aqui que Jesus está apontando? Espírito Santo convencendo. O caminho, a verdade e a vida é o caminho. E o Pai esperando de braços abertos. Perceberam que coisa linda? Exatamente. Então aqui nós temos uma simbologia importante. Quando o pai vê o filho chegando, ele corre para abraçar o filho. Olha que coisa interessante. Porque pais judeus não correm. Pais judeus não correm. É desrespeito o pai correr. Mas aquele pai corre. Agora, vocês sabem por que o pai corre? Porque existia uma lei em Deuteronômio que dizia o seguinte: filhos que desrespeitam os pais, que aborrecem os pais, podem ser apedrejados. Então, olha que coisa interessante. Aquele pai corre exatamente para evitar que o filho fosse apedrejado. Por quê? Porque, como era lei, e a lei dizia que o filho que desrespeitasse o pai e voltasse, poderia ser apedrejado. E é interessante que a gente lê essa parábola do filho pródigo, nunca prestando atenção nisso, né?
Por que o pai correu? Porque os servos tinham o direito de apedrejar o filho. Porque ele desrespeitou o pai. E quando se os servos achassem o filho antes do pai, eles tinham o direito de apedrejar pela lei. Perceberam por que o pai corre? Segunda coisa, o pai abraça o filho. Jura? Abraço, na tradição judaica, é símbolo de transferência de culpa. Então o pai está dizendo assim para o filho, filho, não foi culpa só sua de você ter ido embora. Provavelmente tinha alguma coisa aqui que não estava te agradando. Por esse motivo, eu estou te abraçando. Terceira coisa, o pai beija o filho. Beijo, na tradição judaica, é reconhecimento, apreço. É por essa razão, meus irmãos, que Jesus ficou super contrariado quando Judas o beija. Perceberam aqui? Aí Judas chega para beijar Jesus. Quer dizer, Judas está usando um símbolo de consideração, de reconhecimento para trair Jesus. Então aquele pai corre, abraça e beija. Proteção, compartilhamento, reconhecimento tudo junto. Olhe para aquela cena. A graça de Deus, abraçando, beijando, gente suja, gente imunda, gente desprezível, gente que traiu ou aquele filho não traiu o pai. Sim ou não? Sim. Para Jesus demonstrar assim, a graça está acima da lei. A graça está acima da lei. A lei apedreja, a graça abraça. Percebeu? Aí eu pergunto para vocês, presta atenção nisso que eu vou perguntar. O filho pródigo voltou arrependido e melhorado, não voltou? O filho pródigo voltou arrependido e melhorado. Aí a pergunta para nós hoje é assim, o que o Pai nos tem concedido? Tem nos melhorado? Essa é uma pergunta que cada um de nós tem que responder. O que Deus tem me concedido até hoje? Tem me melhorado ou tem me ensimesmado? Eu tenho achado que eu sou a pessoa, eu sou o cara. Porque tem gente que é assim, acha que se acha. Se acha. Tem que ser do meu jeito. É assim que tem que ser. E eu quero dizer para essas pessoas o seguinte, não espere aprender pela dor. Como o filho mais novo fez. Minha mãe dizia o seguinte, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Aí Jesus conclui essa história dizendo assim, aí o filho mais velho viu aquilo tudo e ficou revoltado. Não foi assim que ele ficou? Revoltado? Ele estava dentro da casa dele, cumprindo as ordens do pai, mas ele não compreendia a tristeza do pai. Compreendia? Não. Tanto não compreendia de que o dia que o filho mais novo volta, ele fica revoltado. Porque ele era representante da lei, não da graça. Ele era como a lei, não como a graça. Ele era indiferente como a dracma. Indiferente como a dracma. Ele era interesseiro, ele era egoísta, ele era invejoso. Ele não gostava do pai, ele gostava do que o pai dava para ele. Estão percebendo? Ele não amava o pai dele. Ele amava mais ele do que o pai, porque ele amava o que o pai dava para ele, não era, Dorinha? Então aquele pai amoroso fala com ele, filho, vamos celebrar. Vamos celebrar. Venha participar comigo, porque esse meu filho, ele estava... Você lembre assim, ele saiu de casa, ele estava morto, ele reviveu, ele estava perdido, ele foi achado. Como Jesus não revela o desfecho da história, nós não sabemos se aquele filho aceitou ou não entrar na festa. Sabemos? Não. Sabe por que Jesus deixou isso em aberto? Porque com certeza, preste atenção, com certeza, aqueles religiosos que estavam escutando aquela história, vocês acham que eles culpariam o filho mais novo, sim ou não? Sim, porque eles não tinham misericórdia. Percebem? Eles não tinham misericórdia. Eles eram legalistas. Porque toda gente religiosa é só legalista. Não tem amor no coração. Aí a gente tem que perguntar para a gente mesmo. Se fosse eu e fosse você, a gente perdoaria? Essa é a pergunta que cada um tem que responder. Cada um responde essa pergunta para ele mesmo.
E a gente tem que lembrar o seguinte: nós entristecemos o coração de Deus quando nós somos indiferentes aos que sofrem, aos que são injustiçados, aos perdidos que estão desgarrados, aos que estão na escuridão. Ele quer, Jesus quer, Deus quer, que perdidos sejam resgatados. Foi por isso que Jesus veio, não foi? Foi por isso que Jesus veio morrer. Foi por essa causa que Jesus deu a sua vida, não foi? Então o preço foi pago e foi pago integralmente, não foi? E ele espera que nós, ele já fez a parte dele. Ele espera que nós façamos a nossa parte até que ele volte. Muito bem. Jesus está nos ensinando é o seguinte: discípulos precisam celebrar quando perdidos são encontrados. Discípulos de Jesus verdadeiros. Discípulos verdadeiros. Discípulos verdadeiros. Porque tem muita gente que se diz discípulo de Jesus, mas não tem nada de discípulo. Discípulos verdadeiros celebram quando perdidos são encontrados. Se alguém que você ama, presta atenção nisso que eu vou terminar. Se alguém que você ama está perdido, não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que como discípulo de Jesus, você pode ser usado para que essa pessoa encontre o caminho, a verdade e a vida. E por que eu vou dizer isso? Porque não existe nada mais confortador na nossa vida, entendam isso, do que a gente ter a convicção de que quem a gente ama partiu para a eternidade, ou vai partir para a eternidade salvo. Porque é muito triste quando a gente conclui que uma pessoa que a gente ama partiu sem conhecer Jesus. Porque a gente fica sem saber o que aconteceu com ela. É ou não é assim? Eu vou concluir fazendo uma confissão para vocês hoje. Um testemunho. O meu pai, senhor Manuel Pedro, ele se converteu e se transformou num grande evangelista. O que significa dizer isso? Todo lugar que ele ia, ele pregava o evangelho. Ele trabalhava na rede ferroviária federal. Então ele trabalhava na construção de rede ferroviária. Então a rede ia avançando, a linha ia avançando, e a estrada de ferro ia avançando, e ele ia avançando. Passando por vilas, cidades. À medida que a rede ia avançando, a linha ia avançando, eles iam passando por cidades, não é? Não é assim? Foi bom. Então ele contava que cada lugar que ele chegava, ele pregava o evangelho, fazia um ponto ali de pregação. Então ele teve muita briga com religiosos, porque naquela época era muito difícil. Se você chegar e pregar o evangelho no lugar que os padres não deixavam. Então era muito difícil fazer aquilo. Ele viveu anos e anos e anos fazendo isso. Mas teve uma época que ele se afastou do evangelho. Se afastou do evangelho. Aí, quando você se afastou do evangelho, ele se tornou uma ovelha desgarrada. Sim ou não? Depois de anos no evangelho. Meus irmãos, é assim, foram anos e dias tenebrosos e sombrios na minha família. Eu falei aqui nessa mensagem, não falei? Que lugar que o pai perde a autoridade, a família desanda, não foi? Foi o que aconteceu lá. É inevitável, isso é notório. Casas onde os pais perdem autoridade, é desastre na família. Minha mãe toda a vida foi uma mulher de muita oração. E ela sempre acreditou e teve muita fé numa coisa, Dorinha. Fielmente, dizendo assim, a gente precisa orar para ele voltar. Só isso. Ela sempre me dizia assim, meu filho, acredita numa coisa que eu vou te dizer. Seu pai não morre fora do evangelho. Seu pai não morre longe de Jesus. Seu pai não morre sem reencontrar com Jesus. Por isso que é nosso dever só orar por ele. Então, meu pai, ele nunca aceitava convite para ir na igreja. Nunca aceitava. Por que ele não aceitava? Vergonha. Ele não aceitava vaidade. Ele não aceitava porque, com certeza, o mal estava dominando sobre a vida dele.
Então, um dia teve uma campanha, a campanha da 100ª ovelha, baseado na ovelha perdida. Tinha uma senhorinha lá na igreja, vó Ilse, igual na idade suas. Ela foi lá na minha casa convidar meu pai para ir na igreja. Ele não ia com ninguém convidando, mas ele aceitou o convite dela. E ele foi lá. A mensagem que o pastor fez foi exatamente tratando do assunto de que Deus ama pessoas perdidas. E Deus quer resgatar essas pessoas. No final da mensagem, o pastor fez um apelo dando oportunidade para quem estava desviado do evangelho retornar ao aprisco, desgarrados, voltar. Então ele corajosamente levantou a mão e decidiu voltar. E voltou por vontade própria, porque ele sabia o caminho de volta. Ele voltou e passou a fazer uma coisa que ele amava fazer. Ele amava fazer o serviço de introdução. Pegar as pessoas na entrada da igreja, levar as pessoas até sentar num banco na igreja. Exatamente, velho. Entregar o boletim, isso mesmo. Então ele fez isso enquanto ele pôde. Enquanto ele teve saúde, ele fez isso a vida inteira. Então ele se tornou uma figura muito interessante, muito folclórica na igreja. Porque ele fazia isso com muito carinho, com muita relevância. Então ele já estava bem velhinho, com 98 anos. Quando ele já não aguentava mais ir na igreja. E no leito de morte eu saí daqui de Recife, fui lá em Minas para fazer para ele uma pergunta só, que nós batistas chamamos de confissão de fé. Eu entrei no quarto dele, falei com minha irmã, muito querida, minha irmã Celina. Falei com ela, não deixe ninguém entrar, que eu quero ter uma conversa muito séria com meu pai. E ficamos então eu, ele e Deus. Celina, não deixe ninguém entrar. Ele estava muito fraquinho já. 98 anos, não é brincadeira, né? Quase ele não conseguia falar. Então ajeitei ele na cama, com muita dificuldade. Ele estava muito magrinho, já sem reserva nenhuma de massa muscular. Eu lembro daquela situação como se fosse hoje. E eu estava com o coração angustiado, porque eu ia fazer para ele uma pergunta muito importante. E eu não sabia qual a resposta que ele ia me dar. Porque eu, sinceramente, eu tinha muita dúvida a respeito da regeneração do meu pai. Muita dúvida. Mas eu precisava fazer para ele aquela pergunta. Eu perguntei, pai, se Deus lhe levar hoje, o Senhor tem absoluta certeza, plena convicção de sua salvação? Era ou não era uma pergunta difícil? Era. Ele respondeu, sim, meu filho, pode ficar tranquilo, fique em paz. Aí, Plácido, eu segurei na mão dele. E falei, então vamos orar, pai, vamos orar. Eu orei com o coração jubiloso. Eu orei com o coração feliz, igual aquele pastor que encontrou a ovelha. Orei com o coração feliz, igual aquela mulher que encontrou a dracma. Orei com o coração feliz, igual aquele pai que encontrou aquele filho perdido. E ele fez, e eu fiz uma oração agradecendo, de muita gratidão a Deus, e senti uma paz muito grande no meu coração. Aí, Maíra, quando eu terminei a oração, ele imediatamente começou a fazer a oração dele. Pai dificilmente orava. E ele dificilmente orava por um motivo. Porque todo mundo gostava muito de ouvir minha mãe orar. Digamos que minha mãe era a oradora oficial da família. Então, quando tinha qualquer culto lá em casa, e eu normalmente era o pregador, e aí as pessoas falavam, Dona Maria ora. Então, mãe orava. Então, dificilmente meu pai orava, mas nesse dia, ele orou. E eu lembro com clareza e com muita ternura no meu coração a primeira frase que ele usou na sua oração. Ele começou a sua oração dizendo assim, Senhor dos altos céus. E aí ele fez sua oração. E foi falando. E à medida que ele ia falando, meu coração ia em cena de sossego, de paz, de alegria.
Quando ele terminou aquela conversa com Deus, meu coração sentia de fato a paz que Paulo fala que excede o nosso entendimento. Amém. Então eu entendi o que Paulo dizia. A paz que excede o nosso entendimento. Porque naquele dia eu estava seguro, depois da oração que ele fez, que eu não estava ali despedindo de meu pai definitivamente, porque seria até breve. Até breve, meu pai. Porque um dia nós nos reencontraremos na glória. Amém. Eu tinha certeza daquilo, por quê? Glória a Deus. Porque eu sabia que a ovelha perdida tinha sido reencontrada. Achada. Eu tinha certeza que um dia nós juntos vamos adorar o Deus que nós cremos. Porque nós cremos no Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque nós cremos que Jesus pagou integralmente o preço pela nossa redenção. Também creio. Nós cremos que Jesus veio buscar e salvar porque se havia perdido. Como eu, como você, como meu pai. Tudo está pago. Jesus vai voltar um dia, não vai? Vai. E ele vai voltar para buscar, achar e salvar os que se arrependeram. Amém. E que nós estejamos entre essas pessoas que estão arrependidas. Amém. Amém. Glória a Deus.